Senhor presidente, senhores senadores, primeiramente um agradecimento a esse grande líder do Piauí, senador Eumano Ferrer, que honra muito seu estado no Congresso Nacional, especialmente aqui no Senado, com a sua atuação séria, de honradez, de dignidade e de competência também. Muito obrigado, senador. Senhor presidente, senhores senadores, acho hoje uma boa oportunidade para conversar com os brasileiros, né? Eu acho que, num dia como hoje, uma segunda-feira de plenário vazio, sem sessão deliberativa, é uma boa oportunidade para conversar com os brasileiros, prestar contas do trabalho que fazemos aqui, justificar determinadas ações, determinadas providências. Especialmente nesta fase que é crucial para o futuro do país, em uma nação à espera de reformas. Caminhamos, devagar é verdade, lentidão às vezes irritante, mas caminhamos. Depois de alguns meses de debate na Câmara dos Deputados, já temos a proposta a ser submetida ao Senado Federal para que o país possa ter a chamada nova Previdência, que eu prefiro não denominar de nova. Trata-se de uma reforma do sistema atual. E é preciso sempre considerar, nós gostaríamos de estar promovendo uma reforma da Previdência em benefício dos brasileiros. Na realidade, a reforma da Previdência que se faz agora, como consequência de desmandos governamentais, de irresponsabilidade pública, de corrupção e de incompetência, é uma reforma que atende aos interesses do governo, em primeiro lugar. E eu repito, nós gostaríamos de estar promovendo uma reforma que atendesse, em primeiríssimo lugar, o interesse dos brasileiros. Por que não atende, em primeiro lugar, o interesse dos brasileiros? Porque é uma reforma de sacrifício. Esta reforma não pode ser comemorada, ela é necessária, é até insuficiente, e não basta, isoladamente, não resolverá os problemas do país. Mas não é uma reforma para ser comemorada por ninguém, para ser aplaudida por ninguém, porque ela coloca a mão, sim, no bolso de trabalhadores e de empresários brasileiros. Ela obriga o trabalhador a trabalhar mais para se aposentar, a pagar mais para se aposentar, e se aposenta com proventos muitas vezes insignificantes. E há setores que perdem, se nós considerarmos valores a receber. Enfim, é uma reforma do sacrifício e não do avanço. O que justifica apoiarmos a reforma é o fato de estarmos no canto do ringue, sem possibilidade de saída, ou no fundo do poço. Nós estamos numa encruzilhada. Ou aprovamos, certamente subtraindo alguns direitos adquiridos, não há como negar que há subtração de direitos adquiridos para garantir uma aposentadoria futura, porque corremos o risco de não termos aposentadoria futura se não fizermos a reforma. A parte do sacrifício está exposta, mas é preciso também que o governo exponha a parte da eficiência de gestão, aquela que é de responsabilidade de quem governa. Eu vou citar alguns números aqui. O déficit da Previdência é real, não é uma ficção, ele existe. Mas há razões que provocam
o déficit que nós não podemos colocar na conta dos aposentados, dos trabalhadores, dos que contribuem com a Previdência Social. As exonerações, por exemplo, as facilitações tributárias, as isenções fiscais que atendem o interesse localizado de algumas empresas, de alguns grupos econômicos, alguns setores da economia, que constantemente nós denominamos de cortesia com chapéu alheio, porque a União oferece as benesses sem consultar os estados e os municípios. Neste ano, por exemplo, das desonerações, que são 310 bilhões de reais, os estados e os municípios deixarão de receber 65 bilhões de reais de receita. A receita cai dos municípios e dos estados. Os estados e os municípios perderão 65 bilhões de reais neste ano, porque o governo da União fez a sua cortesia com 310 bilhões de desonerações. E nós ainda não conhecemos o efeito disso do ponto de vista da produção e do consumo, da geração de emprego e de renda. Para onde foi essa desoneração? Quem ganhou com ela? O consumidor? Não, os preços não foram reduzidos. Se o senador Eumano Ferrer vai comprar um veículo, ele verá que não houve redução do preço em razão da desoneração concedida à indústria automobilística. E o emprego? Gerou emprego? Não. O desemprego cresceu, a montadora encerrando atividades, então não gerou emprego. Quem ganhou com isso? Certamente, alguém ganhou, mas não foi o povo. Não foi o município e não foi o Estado. A Previdência perdeu. Um exemplo, em determinado ano, foi lá, 2016, houve um déficit da Previdência de 280 bilhões de reais. Aí nós vamos ver de onde vem esse déficit. 144 bilhões corresponde às desonerações. As desonerações ou as isenções fiscais retiraram do caixa da Previdência 144 bilhões. Aí vamos um pouco além e chegamos à DRU, a desvinculação dos recursos da União. Foram 92 bilhões de reais. Então o governo retirou do caixa da Previdência para tapar outros buracos da administração pública. Obviamente abriu mais um buraco na Previdência. Se nós somarmos 144 bilhões com 92 bilhões, não ficaremos longe dos 280 bilhões. Então, a responsabilidade pelo déficit, a responsabilidade maior pelo déficit é do governo, foi do governo. Mas nós estamos colocando a mão no bolso do contribuinte, do trabalhador e do empresário. Este é um fato, não há como negar. Então, e por que nós estamos aprovando essa Previdência, que virá para o Senado? E nós estamos trabalhando, o nosso partido, Podemos, está aqui o Stevenson, o Eumano, dois representantes do nosso partido, nós já discutimos a possibilidade de aprovarmos o que vier da Câmara e trabalharmos depois com uma PEC paralela para fazermos ingressar também nesta reforma os estados e municípios que ficaram alijados. Não vamos exigir, eu estou vendo aqui o prefeito de Ibema, no Paraná, muito obrigado pela sua presença aqui, não vamos exigir dos nossos municípios que façam uma reforma da Previdência em meio ao ano eleitoral. O ano próximo é ano de eleição nos municípios do país. Como realizar o debate sobre uma reforma de Previdência no calor de uma campanha eleitoral? Então, o Senado
que é a Casa da Federação, tem que cuidar desta reforma dos estados e dos municípios. Cabe-nos fazer a reforma em nome de IBEMA, dos municípios do Brasil, em nome dos estados do Paraná, do Piauí, do Rio Grande do Norte, lá do Mato Grosso, do nosso senador Wellington, aqui de Brasília, do nosso senador Exalci, mas em nome de todos os estados brasileiros. Cabe ao Senado, que é a Casa da Federação, assumir esta responsabilidade. É por essa razão que o nosso partido cogita defender uma PEC paralela para a inclusão de estados e municípios. Eu devo aproveitar também, porque há uma outra palavra que foi muito usada no debate desta proposta de reforma da Previdência. É desidratação. O Podemos desidratou a reforma da Previdência porque apresentou uma emenda para corrigir distorções, para evitar injustiça perversa contra os agentes de segurança pública no país. Os policiais federais, os policiais rodoviários federais, os policiais ferroviários federais, os agentes penitenciários federais e os agentes socioeducativos no âmbito da federação. O Podemos apresentou uma emenda que foi aprovada quase que unanimemente, apenas 15 votos contrários, alterando o limite de idade para a aposentadoria dos policiais, que passa a ser 53 anos para homens e 52 anos para mulheres, estabelecendo também a integralidade e a paridade, que é fundamental, com um pedágio de 100% na transição, já que nós teríamos, não fosse esta emenda, certamente a pior previdência do mundo para os policiais brasileiros. Mas nós exigimos deles segurança para as nossas famílias. E não há aqui ninguém que possa se iludir com esta falácia de que, entregando armas aos brasileiros, possibilitando o porte de armas aos brasileiros, nós estaremos oferecendo, em razão da legítima defesa, segurança às famílias desse país. Até porque esse projeto de armas não diz respeito à maioria dos brasileiros. A maioria esmagadora do povo brasileiro não tem dinheiro para comprar uma arma. Portanto, esse projeto atenderia, se eventualmente atendesse de forma positiva, atenderia e pode atender neste desejo de legítima defesa das pessoas, pode atender os mais premiados pela sorte, ou os mais ricos, ou pelo menos aqueles que possuem alguma condição financeira para adquirir uma arma. Mas não é responsabilidade do cidadão a segurança pública, é do Estado. Instrumentalizar o Estado brasileiro, adotando uma política de segurança pública competente e definitiva, e, sobretudo, estimulando os policiais para que eles possam cumprir bem a sua missão. E não é da forma que pretendiam impor um sistema previdenciário para eles que nós estaríamos os estimulando. Eu ouvi, senador Plínio Valério, nosso digno representante do Amazonas, eu ouvi de um delegado da Polícia Federal em meu gabinete o seguinte: o governo pede que o policial mate, e o policial mata, e cada vez mais, mas o policial também enlouquece, e muitas vezes vai ao desespero do suicídio, porque essa é uma atividade de tensão permanente. Aí o outro policial me diz: com esta reforma da Previdência, se eu olhar o lado direito e a violência estiver lá, e eu tiver que ir até lá para conter a violência,
eu não irei, eu vou para o outro lado, porque eu vou lembrar que eu tenho uma família que ficará desprotegida se lá eu perder a vida. Diante desta narrativa real, que é o drama do dia a dia que vivem os policiais brasileiros, nós não poderíamos tratá-los como se fossem iguais profissionalmente a todos os outros que foram considerados para esta reforma da Previdência. Por isso, a emenda não desidratou, como alguns afirmaram, a reforma da Previdência. O que significa esta correção? Em termos numéricos, cerca de R$1 bilhão, um pouquinho mais talvez. E qual é a economia que se pretendia? 1 trilhão. Você tira 1 bilhão de 1 trilhão e na relação custo-benefício você verificará que a sociedade ganha, que o povo brasileiro ganha com isso. Não é apenas o policial que vê a reparação de uma injustiça iminente, mas é o cidadão que enxerga a possibilidade do policial trabalhar mais motivado, com a coragem de sempre, mas com a motivação necessária para o enfrentamento indispensável diante do crime e da criminalidade que cresceu avassaladoramente no Brasil nos últimos anos. Portanto, o que nós evitamos foi desidratar a segurança pública, foi desidratar excessivamente os direitos adquiridos dos policiais brasileiros. E nós não desidratamos a reforma da Previdência naquele que é o objetivo maior do governo, que é melhorar as contas públicas referentes ao sistema previdenciário, que é melhorar o caixa da Previdência, reduzindo o seu déficit. Portanto, cumprimos o nosso dever. E agora o Senado estará diante da proposta que chegará da Câmara. É evidente que no segundo turno se repete o resultado do primeiro turno, então não teremos nenhuma surpresa na votação do segundo turno na Câmara, que será no dia 6 de agosto, e depois disso o Senado terá a responsabilidade. Eu creio que não nos resta muito a fazer, a não ser aprovar o que vem da Câmara para não retardar a reforma, já que ela foi colocada como o próximo milagre. Eu não sou daqueles que geram falsa expectativa. Não acredito que a reforma da Previdência seja um instrumento de geração de empregos, como alguns afirmam. Chegaram a afirmar, e o próprio presidente da República, que a reforma da Previdência geraria 4 milhões de empregos, 5 milhões de empregos. Não considero isto plausível. No entanto, ela é necessária para proteger o futuro das aposentadorias, que poderiam ser desidratadas, sim, ou eliminadas, extintas, se nós não adotássemos agora a providência necessária para a correção de rumos, para esse freio de arrumação, evitando que o desastre seja ainda maior no futuro. Nós temos que trabalhar uma PEC paralela, não só com a inclusão de estados e municípios, mas para a correção a eventuais distorções que, porventura, cheguem ao Senado. O que nós não queremos é também ser acusados, né, de empecilhos, de obstáculos. Estamos atrapalhando o governo Bolsonaro, impedindo a reforma da Previdência, atrasando a reforma da Previdência. Não é isso que nós queremos. Então, a forma inteligente de resolver esse impasse é adotarmos a chamada PEC paralela para dar continuidade a esse debate. Eu quero, antes de concluir esse pronunciamento, aplaudir os nossos colegas deputados da bancada do Podemos, que tiveram uma atuação de protagonismo ímpar no debate da Previdência na Câmara dos Deputados, com o deputado Léo Moraes, de Rondônia, participando ativamente na comissão especial,
e depois os demais deputados também participando de todas as tratativas que levaram à aprovação da reforma, especialmente no que tange a esta alteração para reduzir a injustiça que estava se praticando. Então, cumprimentos à Renata Abreu, que é a presidente do Podemos, deputada federal, ao José Nelton, nosso líder lá na Câmara dos Deputados, e, por intermédio deles, a todos os parlamentares da nossa bancada. Eu gostaria, antes de concluir, fazer duas referências. A primeira, quando falaram em desidratar a proposta de reforma, nós nos lembramos que os policiais federais contribuíram para que se recuperasse aos cofres públicos, no âmbito da Operação Lava Jato, apenas da Operação Lava Jato, 13 bilhões de reais em 5 anos. Recuperação de recursos públicos que foram desviados dos cofres da nação. E esta emenda do Podemos significará em valores, em 10 anos, apenas R$1 bilhão. Veja na relação custo-benefício que se trata muito mais de um investimento do que de uma despesa. Em relação ao governo também, a parte que cabe ao governo, os grandes devedores continuam impunes, não pagam. São mais de 400 bilhões de reais que devem aos cofres da Previdência. É preciso que o governo... Olha, eu admitiria até, presidente Exalci, que o presidente da República convocasse uma cadeia de rádio e televisão para expor à nação, primeiramente, o agradecimento pela reforma da Previdência e pelo sacrifício que o povo brasileiro fará em razão desta reforma. Este agradecimento é necessário. E, em segundo lugar, dizer à população que tipo de gestão o novo governo desenvolve agora em relação à Previdência Social. Por exemplo, o que o governo está fazendo para cobrar dos grandes devedores? Qual é a ação que está sendo desenvolvida pelo governo para que essa cobrança ocorra? É fundamental essa transparência. Prestação de contas, transparência é essencial para que o governo tenha autoridade quando cobra sacrifício do povo brasileiro. Obrigado, presidente.